Bom dia, meu irmão, minha irmã. A paz do Senhor Jesus seja contigo, com a sua família. Desejo a você um dia maravilhoso na presença do Senhor. Desejo a você uma vida que seja voltada para o Senhor e que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, nesse tempo que nós vivemos. Amém? Meus irmãos, é com muita alegria que começamos aqui mais um vídeo, começamos aqui mais um devocional, né? Nós que estamos aí quase finalizando, né, o livro de Atos, um livro que é muito denso, um livro com muita informação, um livro que, né, ele testemunha o início, né, da igreja de Cristo, né, da igreja primitiva, como que ela se estruturou, como foram as ações dos primeiros irmãos, né, da igreja ali por influência dos apóstolos, e como que isso tem impactado o mundo e tem impactado a própria Terra Santa, né? Jerusalém é uma terra extremamente religiosa para aquele tempo e que Jesus ele fissurou, né? Ele rompeu, né, com aquela estrutura, né, com todas as estruturas, né? Estrutura religiosa, com a estrutura social, né? Com os costumes. Na verdade, o véu se rasgou de alto a baixo, então estavam todos sentindo assim uma tensão, né, e um incômodo muito grande, né? E Jesus já tinha feito dessa forma, né? E agora foi a vez dos apóstolos assim procederem. E nós falamos bastante de Pedro, né, de Tiago, falamos de alguns outros apóstolos, mas no momento estamos focados em Paulo. Quão precioso foi o chamado de Deus, o chamado de Cristo sobre a vida de Paulo e todas as coisas que ele realizou nas 3 viagens missionárias que ele fez, né? Terminada a última viagem missionária, ele se dirige, né, a Jerusalém, passando por Cesareia, né, na casa ali do diácono Filipe, ficou lá por algum tempo, vem para Jerusalém. Para Jerusalém ele encontra os irmãos, ele se reúne, ele continua fazendo o trabalho dele e intenta ir ao templo, local onde ele é preso, é espancado, né? E ao ser espancado, como nós vimos no último vídeo, né, o tribuno, o delegado, né, o romano responsável ali pela segurança daquela área, ele lança a mão de Pedro e o protege dos seus agressores que queriam matá-lo. E como já era prática dos romanos, havia o julgamento, tinha que haver o julgamento, não poderia fazer como eles próprios fizeram com Jesus, né? Porque na verdade, né, o corpo jurídico dos saduceus, dos fariseus lá do Sinédrio, né, eles não ofereceram para Jesus o rito certo de um julgamento imparcial, né? Se reuniram quando não deveria reunir o conselho, né? Não fizeram acusação formal e intentaram matar, até mesmo negociando, né, a morte de Cristo diante da morte, né, de Barrabás, né? Ou seja, libertaram Barrabás e intentaram, né, e condenaram Jesus à morte, o que nós sabemos que aconteceu. Então, assim, Paulo ele está agora sob a guarda, sob a custódia, né, ali dos romanos, e os judeus querem de toda forma ceifar a vida dele, né? Porque, como nós falamos, toda vez que existe uma estrutura religiosa, uma estrutura de poder, uma estrutura que manipula as massas, uma estrutura intelectual que mantém as pessoas debaixo do jugo de um entendimento, debaixo ali de uma ideologia, né? Quando há uma narrativa nova, há um conteúdo novo onde as pessoas se libertam, como é o caso do Evangelho, né? Isso incomoda toda a estrutura que está ali à volta. Porque, nos lembremos, né, a política ela não funciona dessa forma, não é só agora no nosso tempo, onde as pessoas elas são massa de manobra, onde as pessoas são manipuladas, são dirigidas, são controladas, né, pelo Estado, são controladas por questões ideológicas, por questões de engenharia social. Nessa época acontecia a mesma coisa, desde que o mundo é mundo isso acontece. E ali naquele tempo existia o compartilhamento, né, dessa dominância que era compartilhamento
feito por meio dos judeus e feito pelos romanos. Entre os judeus, a estrutura máxima de dominância era feita por meio do sinédrio, que era composto, entre outros, por saduceus e fariseus. E esses dois grupos eram grupos religiosos e políticos ao mesmo tempo, que representavam o conselho, ou seja, o conselho era formado parte por saduceus, parte por fariseus e algum outro membro, né, mais influente daquele tempo, inclusive os sumos sacerdotes. Nós sabemos ali que era Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes ali a tempo da morte de Cristo. Possivelmente são os mesmos ainda nesse momento, porque não é muito tempo depois. Enfim, Paulo ele é preso, ele é violentado, né, ele é agredido, o tribuno o protege, né, porque afinal de contas havia necessidade de haver um julgamento, e ali ele recolhe Paulo, né, para a prisão. Só que, como já era de praxe, como era um poder compartilhado, como eu disse, existia a estrutura de poder e dominância dos romanos e dos judeus, né, por meio do sinédrio. Por que havia? Porque existia por parte do Império Romano a Pax Romana, e essa Pax, que vem de paz romana, que não é muito paz, ela estabelecia que os povos dominados poderiam manter uma certa estrutura de poder que já era próprio daquela região e de espiritualidade. Então os deuses eram absorvidos e a estrutura de controle social também era aceita e era preservada. E ali, entre os judeus, aconteceu isso por meio, né, dos sacerdotes, sumos sacerdotes, para aquela estrutura religiosa, né, que guardava a lei de Moisés. E entre os romanos tinha à parte toda uma estrutura de dominância daquele povo por meio aí, né, dos tribunos e seus soldados, que se reportavam ali para o governador, e o governador se reportava a Roma. Então era aquela estrutura descentralizada e organizada para fazer a dominância. E quando havia uma causa que um lado não entendia bem, porque se tratava da lei do outro grupo, como é o caso aqui de Paulo, né, os romanos não enxergaram nele nenhum crime que fosse passível de punição e morte. Todavia, os judeus, por meio aí desse corpo político formado entre saduceus e fariseus ali no sinédrio, né, esse sim tinha contra Paulo muitas acusações, né? E Paulo, quando ele é levado então por esse tribuno para que ele pudesse dar ali o seu depoimento para os membros do conselho lá do sinédrio, acontece que ele começa, ao início do seu interrogatório, eles dão a ele a oportunidade que falasse, né, e vai acontecer a seguinte situação, essa que eu vou ler para vocês. Né? Na verdade, o que acontece? Paulo, quando ele começa a dar o seu depoimento, ele diz que tem andado diante do Senhor de boa consciência. Só que aqueles religiosos, eles sabiam que Paulo, né, o que ele já tinha feito nessas viagens missionárias e o poder e estatura do ministério dele. E quando ele fala que tem andado diante de Deus de boa consciência, ou seja, se eu estou de boa consciência, eu estou em acordo de que a lei de Moisés está sendo cumprida. O que para aqueles religiosos isso era uma ofensa gigantesca, porque lembrem-se, quando você domina as pessoas por uma ideologia, isso já causa um enorme poder e uma enorme dominância. Agora, quando essa ideologia ela vem salpicada de religiosidade, isso é ainda muito mais intenso, porque a religiosidade importa a um ser divino que pode punir ou recompensar. E ali, né, eles se empoderam ainda mais aquela estrutura religiosa, a ponto de, quando Paulo diz que anda diante de Deus em boa consciência, é como se ele rompesse com a lei de Moisés, como se ele denegrisse a lei de Moisés. E nesse momento, o que o sumo sacerdote manda? Com que aqueles soldados, né, digamos assim, aquele corpo composto ali por pessoas com poder de polícia que acompanhavam ali no sinédrio sob as ordens daquele
daquele que presidia aquela sessão, qual a ordem que eles recebem do sumo sacerdote? Que espanquem Paulo na boca, que o agridam na boca, né? E assim eles fazem, eles devem ter dado ali murros, tapas, né? Machucado a boca de Paulo, e Paulo fica irado com aquilo, porque ele tinha na consciência dele falado a verdade, né? Mesmo que para os religiosos não era isso. E Paulo ele vira para o sumo sacerdote e fala: parede branqueada, né? Vou até ler para vocês aqui, que isso eu preciso ler. Deus te ferirá, né? Paulo falando isso para o sumo sacerdote. Deus te ferirá, parede branqueada, né? Eu não sei o que isso quer dizer, parede branqueada, mas possivelmente era algo, né? Era uma retaliação de Paulo. Tu estás aqui assentado a julgar-me conforme a lei ou contra a lei, porque assim me mandas ferir, né? Então assim Paulo reage, ele leva ali um murro na boca e ele reage, porque afinal de contas a consciência, ele está de boa consciência diante de Deus, né? E o sumo sacerdote manda que ele ferisse na boca, né? E ali os demais religiosos eles repreendem Paulo, né? Porque eles tinham o sumo sacerdote como um deus, assim como, né, algumas religiões veem os seus grandes líderes, né, como pessoas praticamente, né, ou representantes de Deus ou o próprio Deus na terra. Isso acontece. E ali naquele momento não era diferente, né? Eles tinham um sacerdote como a maior autoridade, né, na terra depois de Deus, né? Então o Paulo ele é ferido pela boca, ele proferiu uma verdade, o sumo sacerdote manda que ele seja machucado na boca e ele fala isso, né? Parede branqueada, né? Deus te ferirá, parede branqueada, né? Tu me julgas contra a lei ou conforme a lei, né? E ali eles encerram ali aquela oitiva e manda que leve ele de volta para o tribuno. Por quê? Porque Paulo, ele de forma muito sábia, né, ele soube entender qual que era a composição daqueles que estavam ali julgando ele, e ele lança, né, uma palavra que deixa todos atribulados, porque assim, ali tinha dois grandes grupos, os saduceus e os fariseus. Os saduceus não criam na ressurreição, nos anjos e nos espíritos, e os fariseus eles criam. Então tinha duas composições religiosas que representavam todo aquele povo de Israel. Todavia nas questões espirituais eles eram totalmente adversários, porque não criam em anjos e espíritos, aliás, no Espírito Santo e na ressurreição. E quando Paulo ele se coloca como um que crê como os fariseus, né, ele se coloca como fariseu e crê na ressurreição, na esperança da ressurreição, né, a questão dos anjos e tal, ali há uma contenda, porque ele lança uma palavra que põe os dois grupos que estavam todos diante de Paulo julgando ele. Quando ele lança a palavra, eles se voltam para eles e começam ali uma grande confusão acerca das questões que não concordavam, que isso já era de muitos anos, né? E ali Paulo, de forma muito sábia, ele joga esse vírus no sistema, e o sistema ele entra em confusão, né? E ali eles dissolvem aquela reunião, aquele conselho, para uma próxima sessão de julgamento, e devolvem Paulo para o tribuno. Tá, voltando Paulo para o tribuno, para a guarda e custódia dos romanos. Depois acontece que a irmã de Paulo, né, fica sabendo, né, aliás, a irmã e o sobrinho de Paulo ficam sabendo ali de uma conspiração dos judeus para matar Paulo. Então ali, depois daquela confusão toda, Paulo volta para as instalações dos romanos, né, há uma conjuração, há um acordo entre mais de 40 judeus sobre matar Paulo. E quando eles se colocam nessa condição de matar Paulo, eles acordam entre si que não haveria, até que matassem Paulo, nenhuma forma de alimentação para eles. Eles não fariam nenhuma refeição até que Paulo estivesse morto, sob pena de maldição para aquele grupo de judeus. Então era assim, nós vamos chamar Paulo de volta, no meio do caminho nós vamos lançar mão, né, naquela pequena guarda que vai estar levando Paulo, nós vamos atacar,
recolher Paulo e vamos matar ele. Então a irmã e o sobrinho de Paulo ficam sabendo dessa questão. A irmã de Paulo manda que o filho, né, e também sobrinho de Paulo vá falar com Paulo sobre isso. Paulo fica sabendo, manda que o sobrinho dele vá falar com o tribuno e informa dessa situação, né? O tribuno, sabendo que Paulo já tinha apelado pela questão de ser romano, né, ele fica atemorizado de perder um prisioneiro romano para os judeus. Então o que ele faz? Ele manda que se monte uma grande guarda. Essa guarda, de madrugada, às 3 da manhã, né, levaria Paulo de Jerusalém para Cesareia, onde estava instalado o governo daquela região, daquela província, né? O governo estava instalado em Cesareia por Félix, que era o governador naquele momento, né? Eu imagino que Félix tenha sucedido Pilatos. E ali, assim acontece, Paulo é levado com uma grande guarda para protegê-lo, né, até a Cesareia, e diante do governador recebe ali Paulo, né? O governador então recebe a Paulo e recebe uma carta, né, do tribuno narrando tudo que tinha acontecido, né, e declarando Paulo como romano e pedindo que o governador o protegesse e o julgasse, né? Então o governador, né, manda encerrar Paulo na prisão e diz que aguardaria os seus acusadores, né, ou seja, os judeus que o acusavam, para tomar uma decisão, né? E assim o capítulo 23 de Atos, né, ele é concluído aqui nesse nosso devocional de hoje, né? Então, assim, o que Paulo tem sofrido, né, tem passado por defender o Evangelho, né, por defender a pregação, né, do reino de Deus para aquele povo, né? Você vê que a estrutura religiosa, a gente às vezes fala assim, os judeus é uma classe religiosa, e quando a gente fala de um religioso, a gente sempre comete, né, a uniformidade de consciência em achar que todo religioso ele tem bons princípios e ele quer o bem do próximo. Nem todo religioso é assim, né? A gente vê aqui entre judeus, homens de Deus, nação de Deus, né, o povo santo, né, aquele povo ali que Deus removeu para ele como um povo seu, um povo que era sanguinário, que mataram a Cristo, agora queriam matar Paulo, já tinham matado Estevão, né, a pedradas, e muitos outros ali tinham morrido no nome, né, já de Jesus. E a gente sabe que a igreja daí para frente ela só vai ser cada vez mais perseguida, e depois mais inclusive pelos romanos, né? Tem aquela questão lá do Coliseu, enfim, né? Mas nós sabemos que foi muito grave aí esse momento para a igreja, sobretudo essa igreja nascente pós, né, a subida de Cristo. Amém? Então vamos orar para que o Senhor venha continuar nos abençoando e nos orientando. E orar é falar com Deus. E quer ouvir Deus? Leia a Bíblia. Amém? Antes de orar, quero pedir para você que não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar. Deixe aí seu comentário, pedido de oração, né, e a sua impressão a respeito dos vídeos. Amém? Então vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por mais um devocional. Quero agradecer pela presença aqui de cada pessoa que tem acompanhado e assistido esses vídeos, compartilhado comigo momentos preciosos na tua presença. Quero a Deus nesse dia agradecer pela noite de sono, agradecer por estarmos sob os nossos pés. Obrigado, Senhor Jesus, pelo alimento diário, obrigado pela roupa que nos veste, pela cama em que dormimos. Obrigado, Senhor Jesus, pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, esposa, esposo. Obrigado pelos nossos familiares. Obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, pelo dom da vida, por morar num país livre, onde nós podemos cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o Senhor nos tem sustentado em todas as coisas. Te pedimos também, da parte do Senhor, que o Senhor venha continuar a cuidar do nosso corpo físico, do nosso espírito, da nossa alma. A tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pai, nós cremos, Pai, que o Senhor, por ter sido ferido lá na cruz, que a palavra também diz que pelas suas pisaduras somos curados. Nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha curar as nossas enfermidades, remover as nossas dores, remover toda e qualquer forma, Senhor Jesus, de doença, Pai. Que pela sua promessa de que pelas suas pisaduras lá na cruz nós somos sarados, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos livrar das enfermidades, que o Senhor venha, Senhor Jesus,
nos tirar as dores, oro para que o Senhor venha curar em nome de Jesus, física, espiritual e emocionalmente. Pai, nós pedimos um dia de paz, de alegria e um dia na Tua presença. Que o Senhor esteja conosco em todos os nossos caminhos, que os Teus anjos nos guardem a nós e aos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Meus irmãos, um dia abençoado, cheio da presença do Senhor, seja feliz e seja um crente em Cristo e viva uma vida debaixo da presença dEle, em nome de Jesus. Fique na paz.